Olá, estamos de volta com mais uma série de lives do programa Parlamento Aberto, desenvolvido aqui pela Câmara Municipal de Piracicaba. O programa Parlamento Aberto, vocês que já nos acompanham sabem, é um programa voltado à transparência, à participação popular, também baseado na inovação, na tecnologia e, claro, na educação para a cidadania. Hoje, uma live aqui muito especial, vou aqui chamar já o nosso vereador Gustavo Pompeu. Ele estará aqui nessa live para a gente falar com também a secretária, que é secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, e com o secretário de Saúde, o Filemon Silvano. Já chamei. Olá, vereador Gustavo, tudo bem? Tudo bom, Eric? Tudo certo. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Só aqui o sistema ali onde vai ficar o celular aqui, nós já. Tudo bem, Euclídia? Deixa eu ver aqui agora também. Tá faltando só o secretário Filemon Silvano. Ele ainda... Isso, não vai ser o Filemon, que ele, por motivo particular dele, vai ser a Vandréia. Ah, a Vandréia. Tá, ela tá, parece que tá aqui, então. Vandréia Novelo. Isso. Tá. Euclídia, o seu... Tem que deixar em pé o celular, do jeito que tá de ponta... Isso. Beleza. Já chamei a Vandréia. Você tem o cargo da Vandréia, Gustavo? Tenho. Só um segundo. Olá, Vandréia. Seja bem-vinda aqui na nossa live também. Ó, pessoal, só vou avisar, só para a gente deixar muito claro, eu estou aqui no estúdio da Câmara, né, da comunicação, não tem ninguém aqui ao meu lado, estou sozinho, então é por isso que eu estou sem máscara, tá? O vereador também está no gabinete dele, dentro da sala dele, é por isso que ele está sem máscara, e acredito que também, tanto a Euclídia quanto a Vandréia também estão dessa maneira aí, mantendo o distanciamento para a gente continuar se cuidando, né? Porque a pandemia está fazendo vítimas, e infelizmente, esse último final de semana, alcançamos essa marca terrível em termos de Brasil, mais de 500 mil mortos, 500 mil, é um número muito assustador, e por isso que a gente ainda mantém todos esses cuidados, e pede para você também que mantenha os cuidados, que use máscara, que use álcool em gel, mantenha o distanciamento social quando possível, evite aglomerações quando possível também, porque a gente está precisando disso. Então, um prazer enorme estar nessa live aqui com o vereador Gustavo Pompeu. Vereador, muito obrigado pela ideia da live que veio, né, veio do seu gabinete. O vereador, junto com o vereador Pedro Kawai, ele é o coordenador do Fórum Permanente aqui da Câmara de Saúde Mental e Combate à Dependência Química. E ele que nos trouxe essa proposta de fazer uma semana de lives aqui para a gente conversar sobre a questão relacionada à saúde mental e dependência química. Então, eu quero começar aqui pedindo para o vereador fazer uma saudação, umas boas-vindas, né? Ele é o nosso anfitrião desse nosso nova série aqui do Parlamento Aberto. Primeiramente, bom dia. É um prazer, né? A nossa primeira utilização do Parlamento Aberto, mas queremos utilizar mais esse espaço. É importantíssimo. Então, já deixo aqui o parabéns para o pessoal da casa, em especial o Eric aí, que é muito importante, né, esse espaço, e o parlamento deve ser aberto. E vocês fazem esse trabalho, então, parabéns. E vamos falar um pouco sobre prevenção hoje, né? E também falar o que é um dependente químico, o que é uma dependência química, o que é a doença, quais são os sinais que as pessoas têm, os dependentes têm, né? E como prevenir. E vamos falar também um pouco sobre o que a prefeitura tem à disposição hoje para a população para usar, né, como esse combate de dependência química, que afeta uma família inteira e não só o dependente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer fazer essa live aqui com você. E eu vou chamar com você porque o Gustavo tem 27 anos, é novo, então a gente tem uma conversa aqui muito próxima, né? Assim, muito tranquilo. Então, se me permita, viu, vereador, eu vou chamar
vereador de você mesmo, mas sem perder o respeito. E estamos aqui com a Euclídia Fioravante. A Euclídia, eu vou falar, ela é meio habituê já do Parlamento Aberto. Já falei com ela diversas vezes, tanto aqui na live, quanto também lá no nosso programa Parlamento Aberto Entrevista. Euclídia, é sempre um prazer enorme falar com você. Seja muito bem-vinda aqui. E também peço que você faça uma declaração aí, inicialmente, para a gente começar nosso bate-papo. Bom dia, estão me ouvindo bem? Tô sim. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação participar aqui com você. Eric, é sempre muito tranquilo, né? Eu não gosto muito dessa coisa de vídeo, mas com você eu fico à vontade. E com o Gustavo, por esse projeto que nós estamos aqui em comum, e prazer muito grande estar com a Vandréia aqui. Eu e a Vandréia já estamos com uma parceria aqui desde o começo da gestão, olhando justamente para essa temática da prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente sabe que esse uso ele impacta diretamente nos serviços, né? A assistência tem muitos serviços que depois tem que acolher as pessoas, né? Com dependentes químicas. Então a gente precisa realmente olhar para essa questão. Então, assim, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Bacana, seja também bem-vinda sempre. Fico feliz por essa referência que você faz de se sentir à vontade. E a nossa proposta aqui é justamente essa, que as pessoas que participem aqui se sintam muito à vontade. Vandréia Novello, seja muito bem-vinda também. Espero que, assim como a Euclídia, você se sinta muito à vontade aqui para conversar com a gente. É um prazer enorme recebê-la. Também eu pediria que você faça uma saudação aí para o pessoal que está nos acompanhando. Tem uma boa audiência aqui, mais de 20 pessoas aqui nos acompanhando, então queria que você fizesse essa saudação inicial. Bom dia a todos, com muita satisfação também que eu participo, eu sou novata nisso, né? Apesar da idade, eu sou novata nisso, mas é muito legal saber que tem esse espaço aberto, né, para discussão com distanciamento, né? Então é ótimo, é um espaço ideal nesse momento, né? E esse tema é um tema bem significativo para a sociedade atual, né? É super importante, eu acho que quanto mais a gente coloca o assunto na mesa, mais as pessoas se familiarizam com a questão, né? E conseguem olhar de uma outra forma as pessoas que têm problemas relacionados a isso, né? Então, acho fundamental que a gente coloque em pauta mesmo. Com certeza. E é bacana porque o vereador Gustavo, ele trouxe esse tema, ele foi atrás desse tema justamente por ter passado uma experiência pessoal e ele tem essa possibilidade de, além de ser vereador, que capta demandas da sociedade para levar para o poder público, ele também vai trazer aqui um pouco da experiência dele, que ele viveu na família. E eu queria começar já, vereador, que você falasse um pouco da questão, quando a gente fala de prevenir um ato de amor, né? E que você relatasse um pouco da sua experiência e como que vocês conseguiram superar, né, enquanto sua família, também você enquanto na relação familiar, né? Isso, obrigado, Eric. Só para não deixar dúvida, tá? Eu não sou dependente, né, químico, mas na minha família eu tenho meu pai e meu irmão. A dependência química, apesar de ser um tabu, socialmente falando assim, para mim ela é uma coisa meio que normal, né, se eu posso chamar de normal. Eu entendo como uma desordem neurológica. O que acontece, Eric? Todo mundo aqui, o ser humano, ele tem um sistema no cérebro dele que é o sistema de recompensa, né? Por exemplo, se você está com fome, o seu corpo entende que você precisa se alimentar. Quando você se alimenta, o cérebro ele emite uma série de dopamina, né? São uma substância do cérebro que ela te dá prazer e também o corpo entende que você saciou uma necessidade. Então, isso é um sistema normal, todo mundo tem. Os dependentes químicos, na sua maioria, na sua totalidade, o que acontece? Eles ingerem outra substância que não é do próprio corpo, né? Por exemplo, uma cocaína, por exemplo, e dentro do cérebro dele começa a ter esse sistema, essa desordem, né? E aí ele não consegue mais, por conta do corpo dele normal, ele acha, o corpo entende que ele precisa daquela substância
para ele ter aquela sensação de recompensa. Então, veja, é um sistema que todo mundo tem, só que em algumas pessoas ele fica desordenado. Por isso que, por exemplo, algumas pessoas elas utilizam álcool assim em uma festa normal, elas socialmente ali falando, e outras pessoas elas extrapolam, né? Por mais que seja a mesma quantidade, a mesma substância, de pessoas para pessoas podem mudar. Então, é uma coisa que a gente tem que tratar como natural, entre aspas, porque o corpo tem esse sistema, só que, às vezes, algumas pessoas ela têm uma desordem nisso. E isso gera dependência química. Dependência também emocional, paternal, de repente por alguma coisa, de companhia também, tá? Existem dependências nesse sentido também. Então, é importante abordar esse tema, né? Porque, por mais que seja, todo mundo tenha essa possibilidade de se tornar dependente químico, mas com graus diferentes, a gente trata ainda como se fosse uma coisa de outro mundo, né? A gente vê ali uma pessoa no estágio mais grave, que é o crack, né? Ele é tido como estágio mais grave, só que, e falam que a maconha, por exemplo, a maconha é a substância ilícita mais utilizada. E falam que ela é a entrada das outras drogas. Eu acompanho estudos e eu tenho uma outra visão. Para mim é o álcool. Apesar dele ser uma substância legalizada, e o cigarro também, né, o tabaco, mas a gente tem álcool fraudado, né, tipo, que não é o original, e tem também os cigarros tido como o do Paraguai, né? Então, esses não são lícitos, são ilícitos também. Mas, para mim, no meu entendimento, eles são as portas de entrada para outros tipos de droga. E é bom ressaltar isso, né? Eu química, mas eu nunca utilizei, nunca fiquei bêbado na minha vida. Nunca utilizei, nunca fumei maconha, nunca fumei cigarro, porque dentro da minha casa eu tive meu pai e meu irmão, que ambos eram alcoólatras e dependentes químicos, né, utilizaram o crack, e formou um bloqueio no meu cérebro. Mas eu tenho quase certeza que eu também tenho essa disfunção, essa desordem, que se eu me dê o luxo de utilizar essa substância, pode ser que o meu cérebro nunca mais seja normalizado, né? Tipo assim, que ele vai ter uma alteração e eu vou me tornar uma pessoa dependente. Isso não é do caráter, né? As pessoas falam assim, porque o dependente químico é por conta do caráter dele, que ele é um monstro, que ele é um outro ser humano. Não é. Ele é dependente de fato. O cérebro dele cria-se uma dependência de uma substância que deixa ele feliz, né? Tipo assim, o corpo precisa disso. Então ele se transforma, mas é por conta dessa desregulagem no sistema dele de recompensa. Perfeito, vereador. Eu acho muito importante a gente começar essa nossa conversa justamente quebrando alguns tabus. Eu acho que travou. Né? Não, infelizmente o nosso Wi-Fi aqui da Câmara, ele varia muito. Então eu tirei o Wi-Fi, estou no celular direto. Mas você estava falando da questão do caráter, né? Realmente existe esse tabu, existe esse estigma, né, da pessoa que se torna usuário de droga, dependente químico, né, afeta o caráter. E aí a gente já entra num primeiro aspecto que também a gente percebe, que é o isolamento. A pessoa passa a se tornar uma pessoa mais isolada, né? As pessoas vão deixando ela de lado e até chegar na família. Aí, Euclídia, eu queria que você falasse um pouquinho de como que a Secretaria hoje recebe esse tipo de pessoa que está nessa condição aí sempre, né, o poder público, ele sempre vai receber a pessoa num estágio sempre um pouco mais avançado, né? Ele está sempre já com problemas que não foram resolvidos no ambiente familiar, né? Acaba indo para o poder público. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que isso... qual é a característica da pessoa que chega ao poder público e como que ela é atendida? Bom, Eric, na verdade, acho que é importante a gente frisar o seguinte, que a dependência química, ela é um problema biopsicossocial e ela precisa ser tratada com diversas políticas.
Então, existe um equívoco muito grande hoje, que todo dependente químico é encaminhado para SMADs. E acontece que a SMADs não trata da dependência química. O tratamento é para a saúde. Então, assim, é muito comum as pessoas, eu já tive aqui pessoas que chegam com uma mala e falam, olha, eu quero uma internação. Então, eu já vivenciei isso desde o período que eu estou aqui na SMADs. E isso realmente não é a SMADs que encaminha, é a saúde. Então, mas desde que eu entrei aqui como gestora da SMADs, uma grande questão que se colocou foi a questão da população em situação de rua. E a população em situação de rua tem um componente química, né? Então, nós, da assistência, nós sentimos que a gente meio que enxuga gelo no atendimento a esse público quando a gente não consegue ajudá-lo. Porque muitas vezes, né, por mais que seja feito o trabalho socioassistencial, de encaminhamentos, de buscar o fortalecimento dos vínculos familiares, né? A questão da dependência da pessoa impede o nosso trabalho. Então, nós teríamos que realmente superar a questão da dependência para poder ajudá-lo. Mas isso não é tão fácil, né? É uma questão bastante complexa. E é isso que eu digo que a gente precisa trabalhar com outras políticas. Então, desde o início do ano, eu já tenho mantido contato com a Vandréia e nós estamos nos organizando, inclusive junto com o COMAD, para que a gente possa olhar para políticas de atendimento a esse público, né? A Vandréia tem mais experiência do que eu para falar sobre esse assunto, eu não consigo falar com propriedade, né, sobre o que é dependência química, não é minha área, mas assim, nós estamos aqui já discutindo desde o começo do ano essa questão, como é que políticas públicas existem em Piracicaba, que não existem, como nós vamos fazer. Nós vamos contar com um parceiro muito importante nessa discussão, que é o COMAD, né? Que é o Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas. Porém, nesse momento, por conta da pandemia, a mesa diretora, o próprio conselho não estava formalizado legalmente. Agora, eles já tomaram posse, está faltando só regulamentarem a mesa diretora. E eu e a Vandréia estamos esperando, aguardando isso, para nós podermos articular, né, com alguns programas estaduais, como o programa Recomeço, para nós olharmos para essa situação. Na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Estado, Eric, existe uma coordenadoria de políticas de drogas. E essa coordenadoria, ela está agora com uma campanha muito grande preventiva, porque na assistência social a gente gostaria, né, deveria trabalhar realmente com a prevenção. Então, o que nós estamos querendo divulgar nessa semana é justamente essa campanha idealizada pelo Estado por conta do dia, eu não sei se é internacional agora, ou se é estadual, de prevenção contra drogas, né? Essa campanha que nós estamos aderindo e que a gente está aí junto com o Gustavo, a Câmara está ajudando a divulgar também, é mais uma campanha informativa, muito com foco no fortalecimento dos vínculos familiares como fator protetivo do uso de drogas. Então, a SMADs, a Câmara, o CAPES, todo mundo envolvido em trazer mais informações para ver se a gente consegue ter um grau maior de prevenção também. Eu vi o início da campanha, inclusive ia trazer também para a gente falar. Depois eu vou criar até um pouco mais de detalhamento dela, né? A gente vai realmente falar dela, porque inclusive já vi nas próprias redes sociais da prefeitura já uma movimentação em torno dessa campanha, né? Mas antes de chegar ali, eu queria que a Vandréia falasse um pouco. A gente sabe que a saúde ela é muito a porta de entrada para todo esse arcabouço que o poder público desenvolve.
Aí eu queria que você falasse um pouquinho como que o sistema de saúde público municipal hoje ele está preparado para captar essas demandas, entender se a pessoa ela está propensa à dependência química, né, se ela tem esse apoio familiar, como que se estrutura hoje a saúde para receber esses casos? Só queria pontuar duas questões que a Maria colocou, muito bem pontuado, essa questão de que é um transtorno biopsicossocial, né? Então, a complexidade da questão exige a intervenção em rede. E a intervenção em rede é essa junção de poderes, junção de serviços, né? Na ideia de estar atuando de uma forma mais efetiva, né? E o Gustavo também aponta algumas coisas como o álcool sendo a porta de entrada. Eu acho perfeito isso, né? As pessoas acham que o grande problema da dependência química é com relação ao crack. Realmente é um problema, mas a problemática se multiplica com relação ao álcool, né? Se a gente for pegar mesmo em relação ao consultório na rua, é uma política de atuação com a população de rua. Ele fez uma coleta de dados estatísticos e o álcool ganha assim disparadamente, né? Então é bom, acho que é super importante a população ter essa noção, né? Falar, não usa maconha, não usa cocaína, mas ele bebe, né? Mas a problemática da bebida é tão limitante, né? Quanto a de qualquer outra droga, ou mais até, né? Porque é comprovado cientificamente, né? O grau de dependência do álcool. E o Gustavo também apontou a questão do cigarro, né? Também o tabaco também produz um grau de dependência significativo nas pessoas. Como que está hoje estruturado a política com relação a substâncias psicoativas? O município, ele tem... os equipamentos estão ligados à rede de atenção psicossocial, né, que é a rede de saúde mental. Todo mundo conhece pela rede de saúde mental, né? Então, a gente tem no município um CAPS-AD, que é destinado justamente a essa população. O que é CAPS? Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Então, todas as pessoas que têm algumas questões, problemas relacionados ao uso do álcool ou da droga, né, devem se dirigir a esse espaço. Hoje em dia ele está localizado ali na antiga UPA do Vila Cristina, né, na rua Presidente Venceslau Braz, e no bairro lá do Vila Cristina, com a Raposo Tavares ali. E a gente tem também o CAPS Infantil, que é o Centro de Atenção Infanto-Juvenil, né, que atende as crianças e adolescentes com transtornos psíquicos, inclusive os relacionados ao álcool e drogas. Faz parte da política de saúde mental também. Os equipamentos de atenção básica estão intimamente ligados à política de saúde mental. A gente costuma falar que o postinho, lá o PSF, é o olho da saúde mental, né? Porque aquele adolescente, ele já teve uma dor de cabeça, né? Ele já buscou aquele postinho por outras questões, né? Então é importante o profissional da atenção básica estar também atento às questões que envolvem problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas. A SMADs também contribui efetivamente com a nossa política, né? Porque são os CRAS, os CREAS, que identificam essa população e trazem até a gente, né? Porque a questão do preconceito é realmente muito grande, né? Então, às vezes, a própria pessoa tem vergonha de procurar, né? E às vezes está causando todo um mal-estar familiar e não consegue buscar por ajuda, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? Não relacionam o uso de substâncias psicoativas como doença, né? Eu costumo sempre relacionar doenças psíquicas com doenças físicas, né? Eu acho que ajuda a gente a visualizar, né? Então, quando que a gente tem que procurar um serviço de atenção básica, quando que a gente tem que procurar um serviço especializado, né? Quando que a gente tem que procurar uma internação. Então, eu costumo relacionar sempre a saúde física,
né, que a população está mais acostumada a se preocupar com as questões físicas, né? Uma outra questão que eu acho super importante a gente colocar, e eu vi um exemplo, né, uma vez que eu sigo na vida, que a gente pode comparar um ser humano a um cacho de uva, né? Então, se uma uva tá podre, a gente não precisa jogar o cacho fora, né? A gente tenta, né, deixa aquela uva ali, tenta não usar aquela uva naquele momento, mas os outros cachos continuam potentes, né? Então, quando a pessoa tem um transtorno relacionado ao uso de substâncias psicoativas, é importante que a gente valorize todo o resto que tem nela, né? Valorize as demais uvas, senão a gente afunda mais essa pessoa ainda, né? Se a gente vem com conceitos morais, com questões, né, que não servem para nada, né? Esse cacho de uva não serve para nada, é uma questão só que a gente tem que trabalhar, né? Apesar dela se relacionar com várias outras, é uma questão só que a gente tem que trabalhar. Perfeito, legal. É importante essa... É uma visão, né? Você bem colocou a questão dos conceitos morais, né? Muitas vezes, para se combater, né, a dependência química, você acaba colocando outras questões, né, como questões de conceitos morais, né, conceito moral, na pessoa, o que acaba prejudicando ainda mais, né, esse processo de tratamento. Temos aqui algumas intervenções do pessoal. O Douglas Ambrosano está falando aqui que tem um irmão em situação de rua, dependente químico há mais de 23 anos. Ele diz que a droga afeta e desestrutura toda a família. É necessário um programa voltado para a saúde mental dos familiares também. Ele está colocando aqui, né, dessa situação da família dele. O vereador retomasse, então, o raciocínio que ele estava fazendo, vereador, a respeito aí da questão... você está falando da parte psíquica, né, de toda... Nem todo mundo que faz o uso da substância ele pode ser considerado como um dependente químico. E existe os profissionais da área, acredito que a Andrea pode até falar melhor que eu nisso aí, mas existem algumas características que os profissionais utilizam para identificar, porque veja, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde a doença. Inclusive tem até um ciclo, se eu não me engano é o ciclo 10, e podem me corrigir se eu estiver errado. É uma doença caracterizada pelo uso descontrolado, né, de uma ou mais substâncias. E uma das primeiras coisas que eles utilizam é a tolerância, né? O primeiro item ali do DSM que eles utilizam é a tolerância. E eu volto a repetir que de corpo, de organismo para organismo, pode variar. Mas geralmente o dependente químico, quando ele usa na primeira vez a substância, na segunda vez é menos potencializado a substância, porque o corpo dele vai se adaptando para aquele tipo de substância. E aí por isso que você tem um acréscimo do uso, né, contínuo e cada vez mais progressivo da substância, mas é porque o organismo ou a pessoa, ela quer aquela mesma sensação, né, aquela mesma felicidade. Um tabu importante que é bom lembrar, eu aqui não estou querendo fazer nenhum tipo de propaganda para a droga, mas vale ressaltar que a droga não é ruim, a droga é boa. Tá? A droga para o corpo, para a pessoa que está utilizando, é a melhor sensação que ela tem naquele momento, né? Ela deixa de comer, ela deixa de ter vida social, e se a droga fosse ruim na cabeça dela, ela não faria isso. Então, por conta da proporcionalidade que traz de felicidade, de prazer, acaba se tornando uma coisa ruim para a pessoa e para a sociedade, mas a pessoa que está utilizando, ela não tem uma sensação ruim ou desprazerosa. E é bom ressaltar isso, porque quando a gente fala em ajudar alguma pessoa ou dela pedir ajuda, geralmente ali é o fundo do poço, né? Que a gente fala. Mas até o começo do poço, na descida, até o fundo, pode levar anos, meses, e aí tem toda uma construção ou uma desconstrução, né? Porque eu utilizo esse exemplo, que a droga é um solvente. Ele dissolve famílias, ele dissolve a sua vida social,
ele dissolve o seu emprego, a vida profissional, né? Ele está ali na vida da pessoa para dissolver, né? É um solvente. E a segunda coisa que eles utilizam, os profissionais, é a abstinência. Um exemplo prático que tem é nos dependentes de álcool. Se você vê uma pessoa que utiliza muito álcool e ela fica um tempo sem utilizar, ela fica trêmula, né? É um sinal do corpo dela falando da abstinência do corpo ali, precisando, o corpo pedindo aquela substância, né? Aquele prazer, e aí você não dá para o corpo e o corpo começa a reagir, que é a tremedeira. A terceira é a fissura. Não sei se você já ouviu falar, o cara está fissurado ou está na treva. É quando ele perde a noção, propriamente dito, né? Por conta da falta de controle que ele tem, de autocontrole, mas ele fica fissurado, querendo aquela substância ou aquela sensação. E isso pode ser até hábitos, que o corpo dele, gatilhos que o corpo dele, a mente dele faz, e aí ele vira, eu falei um zumbi, né? Mas a pessoa perde mesmo totalmente a noção da vida dela e do que ela é. E em quarto lugar é a relevância do consumo. Uma pessoa, por exemplo, num jogo, se você faz esporte, né, você corre, faz atletismo, e se você começa a usar, de repente, a cocaína e acha que para você ter um bom desempenho ou para exercer aquela atividade e para ter o prazer daquela atividade, o seu corpo identifica que você, para ter isso, você tem que usar, né? E aí a pessoa acha que, obrigatoriamente, para ela fazer o exercício, para ela fazer aquela atividade, para ela se divertir em uma festa, ela precisa obrigatoriamente ter o consumo daquela substância. E aí a gente vê o álcool, por exemplo, está em todas as festas, né? E a terceira é a restrição da vida, a quinta é a restrição da vida social. Né? Essa pessoa fica tão possessiva pelo consumo daquela substância que ela perde toda a vida social dela. Ela não pensa mais no filho, ela não pensa na família. Aqui a campanha do Estado é prevenir um ato de amor, né? Sua presença e atenção faz toda a diferença na vida dos seus filhos. E aí imagine eu que tive um pai e um irmão. E isso foi quando eu era criança, adolescente. Então, na minha cabeça, eu não conseguia entender como que para mim, pode ser que eu criei um certo receio com meu pai, de falar assim, ele não me amava, porque às vezes ele deixava de fazer coisas comigo, ou em prol de mim, para fazer o uso de droga, né? Que ele era usuário de crack. Então, mas na verdade não tem nada a ver com o amor que ele tinha por mim. Porque hoje eu reconheço, meu pai me ama, a minha família me ama, mas a dependência dele deixou ele, de uma certa forma, um zumbi, né? Sem controle nenhum da vida dele. E a ajuda familiar, a ajuda sociais, da prefeitura, dos órgãos, ela tem que vir e ver totalmente. A Vandréia foi totalmente feliz quando ela falou que é uma ação de várias secretarias junto, né? Em conjunto, organismos sociais, porque segurança pública, por exemplo, a maior dificuldade em segurança pública hoje a dependência química está muito ligada ao tráfico de droga, o uso compulsivo de droga que permite, imagine só, o que faz uma pessoa a esfaquear uma outra por conta de R$5, por conta de um celular, né? Em sã consciência, é uma barbaridade, é uma brutalidade. Só que o cérebro dela, a fissura dela é tão grande que para ela é capaz de fazer, sabe? Então, sei. Perfeito. Perfeito. Acho muito importante tudo isso que você está trazendo, vereador. E fico feliz que você fale de uma forma muito aberta, assim, né? Para nós é muito enriquecedor esse aspecto. E da maneira como você colocou, né? Inclusive falando do álcool, do cigarro, né? No fundo, a gente vive num campo minado, né? Vamos dizer assim. Dependendo da pessoa, da condição da pessoa, a substância vai capturar ela de uma forma pior do que a outra. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa campanha, explicasse como que ela está se organizando, porque me parece que é uma campanha dessa coisa de tentar estimular as pessoas a verem os comportamentos, a observarem os comportamentos, não de uma forma policialesca ou fiscalizadora, mas para ficar atento mesmo, porque muitas vezes tudo parece que é uma brincadeira, tudo está em festa, né? Como a gente
falou, inclusive se posta muito festa, a pessoa... É algo muito comum isso, né? E às vezes nós estamos aqui estimulando comportamentos que para outras pessoas são, como o vereador colocou, são gatilhos, né? Exatamente, Gustavo. A campanha de prevenção, ela tem o foco no fortalecimento dos vínculos familiares. Então, assim, ela fala muito, né, é um ato de amor. Então, conversa com os pais no sentido de, assim, qual a atenção que você está dando para o seu filho, né? A questão, assim, você já ouviu as suas dificuldades? Porque muitas vezes uma pessoa, ela acaba experimentando uma droga, depois gostando, por conta de falta de informação do que isso pode levar depois, ou por um momento mesmo de desestrutura emocional. Então, você ter um bom acolhimento emocional em casa, você ter pessoas que se importam, que cuidam de você, né, do adolescente ou de um adulto mesmo, né? A gente vê que na assistência social, o público que chega para ser atendido por causa de uma violência, né? Violência contra as mulheres, ou a população que está na rua, tudo isso muitas vezes tem origem no uso abusivo de drogas, né? A violência está muito ligada a isso também. E aí existe a assistência, como houve a pergunta lá, até que para você pediu para eu comentar. Realmente a assistência trabalha com esse fortalecimento de vínculos das pessoas que estejam com algum risco social por conta da droga. A assistência tem o trabalho de serviço de fortalecimento de vínculos, os CRAS, né, tem os acompanhamentos das famílias, mas isso muitas vezes não é suficiente. Nós temos também, a SMADES apoia, tem uma articulação com grupos de apoio, como Narcóticos Anônimos, né, que faz um ótimo trabalho, que consegue recuperar muita gente. Então, eu já fui conhecer o trabalho do Narcóticos Anônimos, inclusive eles trabalham também na rua, né? Então, a SMADES também tem esse grupo, mas nós estamos agora nesse momento, né? Nós estamos encampando a campanha do Estado para poder falar sobre isso e para dizer do nosso interesse aqui em trabalhar fortemente com relação a essa temática e intersetorialmente, né? Porque, na verdade, como a Vandréia falou, é um problema de várias políticas, então nós temos que fazer uma discussão ampla no município com relação a isso, inclusive de segurança pública, porque o tráfico traz outros problemas. Então, se a gente pensar a quantidade de adolescentes que estão no trabalho infantil relacionado ao tráfico de drogas, que é um público que vem para assistência depois para nós trabalharmos, né? Então, é uma questão bastante complexa, que demanda mesmo a articulação de vários órgãos aqui, municipais, estaduais. Nós estamos aqui em contato com o CAPS, nós já estamos organizando um trabalho de prevenção nos CRAS, para os grupos dos CRAS, né, para os familiares. Então, assim que a pandemia permitir, nós já temos um trabalho aí planejado para acontecer nos CRAS, para abordar essas questões. Com relação à população de rua, nós também já temos um trabalho articulado com o CAPS, que faz, o CAPS-AD faz grupos com essas pessoas também, junto com os trabalhos, com os atendimentos da SMADES, né? As casas de acolhimento, o Centro POP. E nós agora estamos tentando articular a questão do programa Recomeço do Governo do Estado. Então, para nós articularmos o programa Recomeço, porque o governo do estado também oferece algumas alternativas para trabalhar com esse público, né? Dentro da assistência social é o programa Recomeço, nós já temos uma articulação que a porta de entrada é assistência, mas quem acompanha essa pessoa é o CAPS, né? A Vandréia é super articulada aqui com assistência nesse caso, mas nós precisamos estimular aqui
a regularização das comunidades terapêuticas que nós temos nos arredores de Piracicaba. Porque nós precisamos ter espaços que também possam oferecer um acolhimento, um atendimento, né? Muitas pessoas falam assim, não vai adiantar a comunidade terapêutica, mas pelo menos para o programa Recomeço, a gente depende disso, né? Que a gente tenha, de repente, uma oportunidade para oferecer para uma pessoa que quer ser acolhida, que quer, sempre no sentido que tem que ser voluntário. E a gente tem pessoas que falam, eu quero me tratar, eu preciso de um acompanhamento mais específico. Por isso que a gente precisaria de ter mais opções de comunidades terapêuticas para encaminhar quem realmente quer se cuidar, quer se tratar, né? Então, a nossa articulação aqui com a saúde está nesse sentido de nós conseguirmos aderir ao programa Recomeço do Estado. E, para isso, nós precisamos de ter opções de comunidades terapêuticas regularizadas, de acordo com a FEBRACT. A regularização é direto no site do governo estadual, toda a articulação é direto com o governo estadual, mas precisa de uma regularização para nós termos outra opção para encaminhamento. Perfeito. Olha, estamos aqui com... Você falou, né, de grupos familiares, né? A Cacau, ela fez um comentário aqui, ó. Bom dia. Sobre apoio para familiares dependentes químicos, um grupo de auxílio seria uma ótima ideia, que a Euclide acabou de colocar que existem esses grupos, né? E ela cita aqui o de Saltinho, acredito que seja algum que ela tenha feito parte, e ela fala assim, é uma ótima ideia porque todos se ajudam, aprendem a lidar com os conflitos e a se cuidar diante dos problemas em ter familiares dependentes. Eu acho que é bem na linha do que a Euclídia colocou aqui, que a prefeitura se articula, né, com essa rede do CAPS-AD, também com entidades que atendem, né? E aí as comunidades terapêuticas também entram como mais uma perna, né, dessa estrutura. E é interessante porque a Vandréia colocou, eu acho isso muito importante, né? Essa coisa do tratamento em rede. É muito bom que se fale isso, porque nós temos uma visão muito comum de que o único trabalho que o Estado faz é a tal da guerra às drogas, né? Que é extremamente beligerante, causa conflitos em comunidades, enfim. É claro que é um trabalho, faz parte de um processo, existe toda uma estrutura para isso, mas muitas vezes esse olhar que vocês estão colocando, ele não chega para o cidadão, que, novamente, só vê a questão da droga a partir da criminalização, né? E nós estamos aqui desde o começo falando totalmente o contrário disso. Como que a secretaria ela consegue chegar para as pessoas? De que maneira? É lógico que você tem a identificação lá, como você colocou, dos profissionais das unidades básicas, mas aí como que você vai conseguir captar elas sem que seja de uma forma agressiva, seja uma internação compulsória? Qual que é o trabalho que é desenvolvido? Eu que vou falar? Sim. O CAPS, ele é porta aberta também para os familiares, né? Então, o familiar, teve alguns questionamentos sobre os familiares, o familiar pode ir até a unidade, né? Vai ser acolhida por um profissional especializada e já vai ser montado um projeto terapêutico com esse familiar, né? Dentro do CAPS tem grupo específico para familiar também. Então, se o familiar começa a lidar de uma forma diferente com essa pessoa que tem esse transtorno, às vezes o próprio familiar consegue sensibilizar e levar esse sujeito até o tratamento. E a gente faz visitas domiciliares, né? Semanalmente a equipe se reúne e vai até a casa. Agora, na pandemia, tudo fica um pouquinho mais restrito, né? E os grupos, a gente consegue fazer grupo de, no máximo, 5 pessoas, para não colocar ninguém em risco. E as visitas, a gente só pode fazer uma visita domiciliar por dia, porque a gente não pode, para não levar
vírus de uma casa para outra, assim, né? Para não correr esse risco. Mas continuam ocorrendo as visitas domiciliares. Por exemplo, se a pessoa também já está no estágio mais avançado, está em crise, está em uso, está na casa sem condições físicas de se levantar ou com uma questão agressiva, alguma coisa, o SAMU também atende essa população. Pode ligar no SAMU. Se é acompanhado pelo serviço do CAPS, é ainda mais fácil, porque o serviço do CAPS se articula com o SAMU também, para ir buscar essa pessoa, né, levar até o pronto atendimento, fazer as medicações e daí encaminhar ou para internação ou para tratamento ambulatorial. Né, mas essa questão de outros equipamentos, né, a gente costuma falar, quanto maior o cardápio, maior as possibilidades dessas pessoas se restabelecerem. Porque é simples, assim. Às vezes uma gripe, você toma uma coisa, eu tomo a mesma coisa, não faz absolutamente nada. Não tem um significado para a pessoa, né? Então, se a gente tem um CAPS que oferece um tipo de tratamento, né? Se a gente tem alguma comunidade, se a gente tem o NA, então a gente tem várias possibilidades de intervenção. E é importante a gente deixar essa questão também a nível de especialista, né? Porque todo mundo tem uma receitinha, né? Todo mundo tem uma receita para a questão de substância psicoativa. E não é tão simples assim, né? Não vai funcionar um conselho, ou às vezes liga para a gente e fala assim, eu tenho uma pessoa, ela precisa de internação. Mas o médico indicou a internação, né? Internação é um ato médico, né? É uma questão de... quem que interna uma pessoa com diabetes, não é? Tem que ser um médico, não é? Se ela está necessitando de algumas intervenções mais intensivas dentro do hospital. Então, a questão do transtorno com a substância psicoativa também deve seguir esse roteirinho aí, né? Ser avaliado por um especialista e propostas intervenções mais adequadas. E junto, o especialista, a gente tem essa preocupação de não defender só uma corrente ou outra corrente, né? E do sujeito participar efetivamente do tratamento dele, né? Dele poder sugerir, dele poder participar e a família junto também. Perfeito. Vereador, você que, né, começou a gestão, a sua administração agora, que é a sua legislatura, em janeiro, e assumiu o fórum, né? Qual que é a perspectiva do trabalho do fórum, ouvindo tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, né? Eu tenho muita impressão, viu, Euclide e Vandréia, que as pessoas às vezes não conhecem o serviço público, né? Eu vejo até, eu vejo até quando, por exemplo, se confundem o trabalho da Câmara com o da Prefeitura, né? Existe muito essa confusão. Então, assim, me parece um desafio muito grande. Toda essa informação que elas estão trazendo aqui, vereador, que isso ganhe uma repercussão para que a população entenda o que o serviço público faz. E aí eu coloco, esse é um dos desafios que o Fórum tem nesse momento de retomada dele, que, né, você está à frente agora? Com certeza, Eric. Eu até tenho uma missão que eu posso falar nesses 4 anos, que é utilizar a minha vivência, ou o que eu já passei, apesar de eu ser novo, eu tenho uma vivência, e trazer essa vivência como cidadão, como pessoa, para a vida pública. Esse é meu maior compromisso no meu mandato. E a dependência química, ou a prevenção à dependência química, com certeza é um dos pilares que eu tenho de vivência que eu quero trazer, porque eu sei o quanto pode ser destrutivo para a vida da pessoa e para a família dela. Um dado importante que foi falado aqui do álcool, mais da metade da população do Brasil teve, em algum momento da vida dela, consumindo álcool. E aí eu volto a ressaltar, nem todo mundo vai criar o alcoolismo. Mas, assim, imagina que é um brasileiro, ele mergulhar a chupeta do filho dele, da criança dele, no copo de álcool, de cerveja dele, e colocar na boca da criança. Eu já vi isso. E, assim, é uma falta de noção do que pode fazer aquele tiro. Porque depois que a criança cria um certo transtorno ali psicoativo,
a criança que é culpada, é doente, é um monstro, né? Tem que bater nela para ela parar de beber. Ela sai, ela bebe, ou ela não volta para casa, aí o pai agride ela. Na minha casa, para você ter uma ideia do tanto transtornado que é, curado que é, a gente falou aqui de Narcóticos Anônimos, né? O meu irmão foi internado em Narcóticos Anônimos. Eu tenho um pai dependente químico, usuário de crack, e um irmão. A minha mãe, em sua consciência, falou, vou procurar ajuda. A primeira reação do meu pai foi o seguinte, brigar com a minha mãe. Falou assim, você tá maluca, que ajuda nada, isso aí é coisa para vagabundo, porque quem quiser parar, para. O meu pai, dependente químico, achando que o meu irmão era vagabundo porque ele não queria parar. Então, teve uma briga grande dentro da minha família, dentro da minha casa, onde 2 pessoas precisariam ser tratadas, e o meu pai, que era o patriarca da família, brigando com a minha mãe porque não queria que ela fosse na reunião de levar meu irmão em Narcóticos Anônimos e ela participar do Anônimos. Eu, como era criança, participei do Naratim. E aí foi a primeira vez que eu vi o tratamento, né, o termo que dependência química ou dependência alcoólica e álcool é uma doença. E aí transformou também o jeito que eu via, né, a dependência. Porque eu cresci totalmente ali, tipo, com raiva do meu pai e do meu irmão, porque eu achava que eles eram fracos, né? Porque que eles eram umas pessoas que não tinham controle. Então, para mim, era uma fraqueza deles e eu transformava tudo aquilo em um sentimento ruim de mim com eles, né? A minha relação com eles era horrível. Eu não tinha amor pelo meu pai e pelo meu irmão, porque eu via eles destruindo minha família e eles não paravam. E é uma coisa que deve ser debatida. E eu volto a repetir, eu vi na minha frente, o pai pegou a chupeta da criança, mergulhou no copo de cerveja dele e colocou na boca da criança, né? Então, é um tabu que precisa ser discutido, principalmente em escola, né? Teve aqui um comentário falando dessa discussão nas escolas, que é importantíssima. A gente já tem essa intenção. O que acontece com a pandemia, você fica impossibilitado. Mas esse tema, ele reflete em tudo. Na saúde, por exemplo, a doutora pode confirmar aqui comigo, mas o álcool, ele é a substância associada, direta ou indiretamente, a muitos problemas, né, na saúde. Então, a pessoa, por uso de álcool, ela pode desenvolver outras doenças, ela pode ter algum tipo, uma cirrose, ou eu tenho um tio que ele é implantado, né, o rim dele é implantado. Ele não nasceu precisando de um implante. Ele consumiu tanto álcool, tanta destilado, que ele precisou ser implantado. Então, acaba na própria saúde, acaba tendo um custo altíssimo. O tabaco, por exemplo, com câncer, um dado também importante, mas que não é tão legal, o uso do tabaco diminuiu, tá, na juventude. Só que, em contrapartida, não existe mais só tabaco, existe o cigarro eletrônico, existe o narguilé. Então, você teve uma queda do cigarro, mas você teve uma ascensão em narguilé e cigarro eletrônico, que se não tiver mais danos, é igual, né? Então, precisa se debater na escola. E o fórum está aqui para trazer esse debate, né? Eu pretendo, sim, trazer esse debate, essa vivência, esse assunto para as famílias. Porque não é um bicho de 7 cabeças. E apesar das pessoas quererem esconder, eu volto a repetir, o meu pai brigou com a minha mãe porque minha mãe queria ajuda pro filho dela, que é filho dele também. E ele é um dependente químico, que achou que não. Que a maioria do dependente químico é isso. Eu paro a hora que eu quiser. Eles sempre vão apontar um outro dependente e falar assim, ixi, aquele cara, mas eles nunca vão se olhar e ver o quão deteriorado eles estão, né, na sociedade, falando assim. E precisa quebrar isso. Você usou uma expressão aí, vereador, bicho de 7 cabeças. Vale lembrar que tem um filme com esse nome, Bicho de 7 Cabeças, que é, inclusive, protagonizado pelo Rodrigo Santoro, e que tem a relação da questão do uso de drogas com a luta antimanicomial, que é muito legal, que é muito interessante. É um filme muito forte, sim, e que vale aqui como... Já que você usou a expressão bicho de 7 cabeças, eu achei interessante lembrar desse filme. Bom, pessoal, nós estamos com o nosso horário meio...
Ali não precisa ser uma coisa que eu via, hoje já não é mais assim. Mas, por exemplo, não dá para você tratar dependência química com pessoas, de repente, com surtos psicológicos igual, sabe? Precisa ter essa distinção. E a saúde hoje tem essa visão, né? Já o debate já é diferente. Antigamente se colocava todo mundo junto. O cara que tinha um surto, o cara que tinha uma doença na psicológica, assim, colocava todo mundo junto, e o tratamento igual para todo mundo. Então, a gente já evoluiu, graças a Deus, graças à medicina também, aos estudos, né, médicos, já tivemos uma evolução. Mas precisa ter uma evolução social, e quebrar o tabu. Legal. Eu só posso fazer uma complementaçãozinha? Por favor, por favor. É que assim, eu não me aguento. Quando a gente fala de biopsicossocial, que nem o Gustavo falou, né, que existe essa predisposição genética, né, mas a pessoa que tem essa predisposição genética, não necessariamente ela é fadada a ter a doença, por exemplo. Com certeza, você teve algumas questões sociais que colaboraram para você não ir por esse caminho. Que a droga assume um lugar também, né? Então, ela é assim, ela vem de um sintoma, né? Alguma mau processamento psíquico daquela estrutura familiar, ou de uma estrutura familiar de um tempo, ou de algumas questões, desprazeres da vida, algumas coisas assim, e ela causa um problema também. Eu entendo quando você fala, ela causa vários problemas, mas ela vem de um problema também. Então, quanto mais a gente pensar na questão da adolescência, do suporte à adolescência, né, de espaços de saúde para esses adolescentes, né, de espaços de convivência para esse adolescente, mais a gente pode falar em prevenção. Né? Eu acho que é importante a gente sair com essa ideia também. Senão a gente fica pensando que está fadado a ser dependente. Não, tem algumas questões sociais que protegem também, né? Que protegem de forma significativa. Quando você fala da pandemia, eu acho que o mais prejudicado na pandemia foi o adolescente, se a gente for pensar. Porque essa questão de integração para o adolescente é fundamental, né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar realmente em políticas de intervenção com os adolescentes de uma forma muito efetiva, né? Porque se Deus quiser, a gente vai passar dessa pandemia e a gente vai ter que ter ações muito efetivas com relação aos adolescentes, né? Então, com certeza. Esse é um recado que a gente tem que deixar, eu acho, né? Eu acho que essa sua fala, André, complementa muito a sua primeira fala quando você disse a respeito do trabalho em rede. E aí, quando a gente fala em rede, por exemplo, agora você acabou de falar do esporte, lazer e atividades motoras, que precisa manter, ter espaço de lazer na cidade, né, um campo de futebol, que possa estimular a pessoa a ir numa pista de skate, enfim, você pode falar em mobilidade, de estimular, a prefeitura está desenvolvendo um trabalho que eu achei muito interessante, inclusive de levantamento sobre interesse de ciclovia, que é mais um estímulo à atividade física. Isso também está tudo relacionado à saúde da sociedade, né? Então, quando a gente fala em rede, é rede mesmo. A arte também. A parte artística também. Então, assim, a gente está falando de uma coisa muito ampla, de fato. Gente, infelizmente nós estamos aqui já com o nosso horário bastante estourado e eu vou precisar pedir uma rodada aí final de uma despedida, uma última mensagem que queira começar. E como a gente está fazendo esse carrossel, eu brinco, né, desse carrossel, começar com a Euclídia, depois com a Vandré, e aí a gente finaliza com o Gustavo. Bem rapidamente, Eric, é bom, então, nós deixarmos aqui, né, o nosso compromisso, tanto da SMADES como da saúde e aí do fórum, na presença do Gustavo aqui, né, para nós trabalharmos mais ações preventivas realmente. E aí eu queria dizer para vocês que essa campanha do Estado, ela é articulada também com a educação. Então, existe um site que é www.prevenir sempre. Então, essa ideia também da Secretaria de Assistência Social de trabalhar preventivamente, começando com essa campanha, também é articulada com a educação. E o nosso objetivo é realmente esse.
nós precisamos trabalhar na promoção de saúde, na promoção para os adolescentes, principalmente, nós precisamos dar bons exemplos, né? E eu acho que a campanha traz muito isso, quando diz, se você beber no poste, né? Tem gente que diz, você vai ignorar que existe, não é isso, mas as pessoas, é como a Andrea disse, o social influencia bastante, né? Então, as crianças e adolescentes precisam ter outros exemplos, precisam ter modelos, precisam ter informações e que a gente invista muito mais na promoção de saúde, na prevenção, porque a dependência química custa muito para o Estado. Em termos de políticas e de serviços depois, o custo, né, orçamentário é muito alto. Então, a gente tem que inverter essa lógica. Nós temos que trabalhar mais na promoção de contextos sociais saudáveis para adolescentes, para as pessoas e atuando preventivamente. Então, eu acredito muito nisso e acho que nós vamos conseguir avançar nessa linha de trabalhar mais preventivamente, mais na promoção de saúde. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Clídia. Espero que tenhamos outras para discutir sobre isso. Sim, com certeza. Muito obrigado, Clídia. Você sempre é muito solícita com nossos pedidos de entrevista, então eu agradeço, né, a sua atenção e também o seu carinho que você tem aqui pelo Parlamento Aberto. Muito obrigado, viu? E, Andréa, também, para deixar sua mensagem final e o recado que você queira deixar para as pessoas. Eu acho que o foco da saúde acaba sendo o tratamento, né? Que nem na rede psicossocial, a gente... Vamos lá, o André estava falando, desculpa, voltou. Que nem o foco da minha rede acaba sendo o tratamento, né? Porque a gente tem os equipamentos, as unidades de saúde e tal. Então, com relação a isso, eu acho que a gente tem que passar o recado que a população pode procurar pela gente, né? Apesar da pandemia, as portas são abertas, todos os equipamentos têm porta aberta. Isso quer dizer o quê? Que a população chegou, vai ser acolhido por um profissional de saúde mental. Nesse momento, a gente tem disponibilizado várias linhas telefônicas, né? Se tiver alguma dúvida, entra no site da prefeitura, tem todos os telefones lá, porque a gente pode conversar por telefone com a população, orientar qual a melhor forma de tratamento, né? Fazer a intervenção inicial pelo telefone mesmo, para evitar que as pessoas se desloquem, né? Então, liguem para as nossas unidades, liguem na coordenação de saúde mental, que a gente pode estar informando da melhor forma possível. E também nos colocar à disposição. A gente tem essa disponibilidade em trabalhar com outras secretarias, com essa visão preventiva, né? Junto à Atenção Básica, junto à SMAD, junto à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que a gente tem essa disponibilidade, sim. Os profissionais de saúde estão dispostos a isso. Perfeito, André. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também pela disponibilidade de falar aqui com a gente. Vereador Gustavo Pompeu, um prazer enorme começar essa série de lives aqui. Eu peço desculpas aí pelas quedas de internet, mas aqui a gente é brasileiro e não desiste nunca, viu? Então a gente vai até o fim para tentar fazer a coisa terminar. Então, eu agradeço demais aí. Queria que você deixasse também a sua mensagem final aí. Tá. Primeiro, eu agradeço você, agradeço ao Clídia e a Andréia, né, por participarem junto aí, por conduzir a live. Agradeço também por quem acompanhou. É importante que as pessoas acompanhem. Eu quero deixar uma mensagem, Eric, muito importante, tá? Eu falo em dependência química, mas eu não sou um médico, eu não sou um profissional. Toda medicação, todo tratamento, ele tem sim que ser acompanhado por alguém profissional. Então, nós não precisamos ouvir o primo curandeiro ali, o vizinho curandeiro, que vai falar assim, ó, tome tal coisa ou faça uma simpatia que vai dar certo. Não é esse o caminho. Então, a busca pelo um profissional é muito importante. E a automedicação, eu sou totalmente contra, tá? A discussão maior agora é o uso de cloroquina lá, né? O tratamento precoce. Eu nunca fui contra nem a favor. Eu sempre falei que medicamento, quem deve indicar é o médico. Eu não posso fazer o papel de médico. E na área da dependência química também. O tratamento, todo o processo, ele tem que ser acompanhado e tratado por um profissional. Então, essa é a maior mensagem que eu quero deixar. E
falar sobre a escola. De fato, a perca que a população do Brasil teve, no mundo geral, mas eu quero enfatizar aqui a população brasileira, porque nós já temos escolas que elas não são tão produtivas quanto poderia. Mas eu sou super a favor de escola, né? É melhor ter uma escola não tão produtiva do que não ter escola. Então, eu acho que a escola tem que ser obrigação mesmo e as pessoas têm que ir para a escola. Mas, por exemplo, o uso dessa substância, ela afeta a memória, a concentração. Então, imagine uma criança ou um adolescente em desenvolvimento numa escola com falta de concentração e falta de memória. Então, afeta no estudo, afeta na produção dessa pessoa. E com a pandemia, isso aí vai aumentar drasticamente, né? A gente tem alunos em escola média que com dificuldade de formar uma frase simples, né? Dificuldade de fazer soma. Então, isso é um problema muito grande. Eu quero ressaltar que o desafio é muito grande, né, para esse fórum, para esses profissionais,